Vamos falar de AR eletrônica. Tchan, 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 tchan. Boa. Todo mundo já fica, ai meu Deus do céu. Então, O todo que mundo, será que vem aí, né? todo mundo, lógico, tudo que parece, tudo que é novo, ou tudo que eventualmente tem muitos detalhes ou muitas mudanças, sempre gera uma expectativa, né? Mas a área eletrônica, na verdade, a gente deveria olhar, tem vários aspectos. Vamos separar aqui as visões. Do ponto de vista de tecnologia de certificação digital, não há mudança alguma. O que acontece é que você cria nova modalidade de validação do indivíduo. Você inclui, né? Para você poder emitir um certificado digital. Então, hoje, o que é conhecido? Você pode fazer por validação presencial. Então, eu preciso identificar as características do indivíduo que está solicitando o certificado de forma presencial. Normalmente é para quem nunca emitiu um certificado, não tem um documento de condução de veículo junto na Senatran, enfim, nunca teve um certificado digital emitido. Então, a gente não tem como comprovar a identidade. À medida que o sistema de identificação nacional vai ficando mais robusto, isso também vai criando possibilidades. Então, uma das expectativas da área eletrônica é que, à medida que o sistema de identificação nacional vai ficando mais robusto, mais amplo, isso permita você ter mais confiança no processo de identificação de um indivíduo. Então, isso é um olhar, de fato, o objetivo é olhar a modernização do uso da certificação digital, de fato, para aquilo que se prega, para aquilo que se espera, que é de fato da autenticidade e garantia o que a gente gera de identidade confiável dentro de uma transação. Agora, a preocupação sempre porque tem a figura das pessoas que participam do processo, né? O agente de registro, a autoridade de registro, enfim. Então, a R eletrônica não é uma nova R, autoridade de registro. Não. É uma característica, uma forma, um método. Então, além da validação presencial, por conta da pandemia, a gente também implementou uma nova forma que é por videoconferência, tem regras definidas pelo órgão regulador como a gente fazer isso, tá? E a R eletrônica é uma terceira via, uma nova forma de fazer. Para fazer, parte do princípio que eu vou fazer o autosserviço. Então, eu tenho capacidade tecnológica e suporte de infraestrutura para provar que eu sou eu na identificação. E se eu consigo fazer isso de forma confiável, eu consigo automatizar o processo de entrega de um certificado. Dispensando uma videoconferência ou até validação presencial. Já existe norma para isso, mas ainda não está estabelecido o mecanismo da base comparativa ou da base de dados nacional que de fato permita você operar a R eletrônica. Ah, só falta isso. Falta isso. Falta isso de fato. Só isso. Falta isso de pequeno fato. detalhe. Bom, não muda tantos procedimentos, Não, então. ele simplifica bastante. Os grandes benefícios estão de fato do ponto de vista do usuário. Né? O usuário hoje precisa marcar, fazer uma agenda, fazer uma videoconferência, interagir. Tem um processo, né? Eu tenho uma etapa, eu tenho uma fricção aí. O presencial mais ainda, eu tenho que ir para o endereço, marcar uma agenda. Então, a gente está falando em melhorar essa experiência do usuário, de fato, para obter o mesmo benefício que qualquer um teria com o uso do certificado. Então, é tornar mais fácil mesmo, expandir o uso do certificado. A gente que está há mais tempo nisso, hoje em dia a gente acha maravilhoso, né? Eu acho. A gente acha a emissão do Já certificado acho uma muito coisa rápida. super Sem dúvida, rápida, super prática. Sem dúvida, mas ela ainda estabelece um procedimento, né? Eu tenho que se colocar num procedimento. Isso. Você tem que entrar em contato, combinar uma agenda, colocar uma pessoa para te atender. Óbvio que isso é extremamente importante. Isso não foi criado por um processo de fricção, não. É porque, de fato, é necessário de garantir, porque a gente está entregando a caneta de autorreconhecimento da sua firma. É muito poderoso. Então, a gente precisa ter o máximo de certeza possível que, de fato, a gente está entregando a caneta da pessoa para a pessoa, de fato. Então, isso é uma preocupação sempre da infraestrutura de chaves públicas, de todo mundo que atua. Então, é sempre uma preocupação. Como não existe tecnologia perfeita, então sempre preocupa-se, há sempre um questionamento sobre, mas não vai ter risco, não vai aumentar o risco, não vai aumentar a potencialidade de alguém tentar emitir o certificado em nome de outra pessoa. Então a gente começa a discutir, entrar no mérito que é a convergência de tecnologia. Não é só o certificado em si uma tecnologia robusta, mas para dar acesso a ele eu preciso colocar outras tecnologias. Preciso melhorar o sistema biométrico, para poder identificar de fato que a pessoa é ela, ter mais condições de garantir a comparação dos dados biográficos, preservando LGPD e tudo que está associado à privacidade de dados. Então, existem uma série de elementos que precisam ser adicionados, tecnicamente, inclusive, para você também criar essa experiência fluida, ou mais fluida, para criar a ideia de autosserviço. Então, a gente
está inserindo uma nova modalidade de validação, autosserviço, para o indivíduo poder ter um certificado digital. Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Em determinadas situações, né? Não pode ser aplicado em todos os tipos de certificado, nem em todas as situações. Se eu nunca tiver tido um certificado, por exemplo, eu não posso Não, na verdade, usar assim, esse método. eu acho que o ponto que você colocou é importante. A R eletrônica está devidamente normatizada para certificado de pessoa física em nuvem. Isso. Então, isso é bem específico. Então, se você quer, imaginando que o órgão regulador já tem estabelecido a forma de validação biométrica, né, com a base devida, autorizada, para comparar um indivíduo. Dispensando a necessidade de interação humana para poder fazer essa validação. Para além disso ainda, o requisito estamos falando de emissão de um certificado digital do tipo A3 em nuvem para a pessoa física. Então, ele não se aplica para os outros cenários. Então, para o CNPJ, para outros certificados de uso específico, de aplicação de uso específico também, não se aplicam esse tipo de Nem uso. futuramente ao selo eletrônico. Futuramente a gente nunca sabe, né? É verdade. Então, futuramente, assim, na verdade, é sempre um processo de maturidade, evolução tecnológica, maturidade do processo. Então, o que o órgão regulador já vem há algum tempo, já sinalizando e dando suporte, dizendo para a pessoa física, aqui tem um caminho, quando ela entende também que o certificado em nuvem é a melhor solução para ela, né? A melhor forma de uso do certificado. Então, em relação ao prazo, nós precisamos ficar menos ansiosos. Vamos aguardar. A gente sempre espera que as coisas aconteçam, né, no seu tempo certo, né? O tempo depende. A gente tem um processo de modernização da identificação no país, tem uma série de coisas que estão acontecendo que vão potencializar ou acelerar, enfim, ou dar de fato caminho para a emissão de um certificado digital pessoa física A3 em nuvem, num serviço, numa modalidade de R eletrônica. Você já falou bastante sobre o que como vai acontecer. Você tem alguma mensagem, assim, como que as ARs vão poder usar essa forma de emitir a R eletrônica? Então, nada muda assim, nada é tão binário assim, né? Então, assim, no dia seguinte não tem mais, né? Você tem necessidades específicas, então você vai ter... O atendimento é sempre... Você tem que ser concierge nesse contexto, né? Para ser concierge, eu tenho que conseguir atender todas as necessidades. Você vai ter clientes que vão querer a validação presencial, preferem. Verdade. Tem clientes que vão... Não, a videoconferência eu acho ótima, eu até acho mais confiável. Eu tenho alguma dificuldade para fazer aquilo, eu prefiro ter um suporte. Eu não tenho tempo, eu não tenho... Eu gosto de ser assistido, eu gosto de ser atendido com assistência. Então, a diferença é entre atendimento assistido e atendimento não assistido. Para o atendimento assistido, eu prefiro. É uma questão de decisão, inclusive, Óbvio que ela se aplica a todo o perfil de usuário, não. Então, da mesma forma que é em tudo na vida, a vontade, a necessidade também caminha do mesmo jeito. Então, o benefício. Então, o desafio é como a gente ajusta a conveniência e a segurança. Então, a ideia da R eletrônica é que a gente consiga dar a melhor conveniência, mas também com segurança. Então, são coisas que caminham juntas. Então, do ponto de vista da R, do ponto de vista do agente de registro, do ponto de vista da cadeia de valor que atua, a gente... Obviamente tem uma alteração. Se eu não preciso, na R eletrônica, ter a interação de um agente de registro, eu ainda continuo precisando de alguém que me venda o serviço, alguém que me entregue o serviço, alguém que me dê suporte. Porque, no final das contas, as pessoas compram um serviço. Ela compra um certificado digital, mas ela está comprando um serviço. Então, ela comprou de alguém. Esse alguém é uma empresa instituída, estabelecida, que presta serviço, e por acaso o serviço dele é a emissão de certificado digital. Então eu estou comprando um serviço e eu quero ser atendido por aquela empresa. Ela vai me dar caminhos de opção. Então a fidelização, o gerenciamento dessa carteira de clientes, a forma como eu interajo e fidelizo esse cliente, continuam sendo arte ainda e desafio de qualquer autoridade de registro. Então o papel muda. Eu vou ter provavelmente, e já tem hoje, se a gente for levar em consideração que mais de 50% das emissões já se dão por videoconferência, eu tenho menos necessidade de capilaridade física para atender presencial. Isso. Mas preciso de gente para atender videoconferência, porque é um atendimento assistido. Mas você também vai ter uma mudança. À medida que a eletrônica entra, você vai diminuir essa necessidade para ter pessoas atendendo
talvez na parte pré-operacional, mas você vai continuar tendo gente no pós-operacional para continuar ajudando. Então é o desafio, como você olha o negócio. Se você pensa, sendo bem honesto, você pensa num local de atendimento que é basicamente atender a emissão de alguém, é mais difícil imaginar que você, obviamente, você vai ter uma redução à medida que tem uma forma mais conveniente para algumas pessoas emitirem o seu certificado. Então são desafios. De novo, continua. Ainda é um desafio de como você vende. Não é o que você vende, é como você vende. Exato. Então, e como vender significa que eu acrescento uma série de serviços e benefícios pelos quais vale a pena eu manter uma relação comercial, mercantil contigo. Porque é com ela que você vai estabelecer essa relação. Você falou muito bem. Cada pessoa tem um perfil de atendimento. Em cada lugar do Brasil, né? Exato. Por exemplo, você quer ver? Você tem plataformas muito adiantadas, muito intuitivas de saúde, para você marcar um exame, tudo isso. Mas muita gente gosta de ir até o laboratório marcar, com um papelzinho lá, marcar o seu exame. Não são pessoas só mais velhas. Sim. As pessoas têm habilidades diferentes, né? Então, acho que isso também, a gente tem que contar com isso, né? Não, e tem locais do Brasil... O Brasil é muito grande, não dá para você dizer que o comportamento que acontece aqui em São Paulo é o mesmo que acontece no interior de São Paulo, é o mesmo que acontece no interior do Centro-Oeste, é o mesmo que acontece na Amazônia. Pode até ser que na Amazônia seja melhor ainda do que aqui, né? Mas... Não, tem várias questões ainda. Tem uma questão de infraestrutura de comunicação. Comunicação, entendeu? Isso é tem vários aspectos. É mais fácil, eu preciso de uma informação, então eu quero emitir o certificado, mas eu quero entender um pouco mais. Enfim, eu sou um usuário novo desse tipo de tecnologia, produto ou serviço. Então, eu prefiro ter assistência. Então, de novo, o que vai aumentar o portfólio de oferta das autoridades de registro para poder atender os perfis adequados de clientes. Muito bom.